Nos próximos capítulos de Haja Coração, Theodora finalmente consegue sair da ilha deserta de uma forma fantástica e retorna à civilização, mas ela chegará de surpresa, deixando todos da sua família boquiabertos. Mas as emoções não param por aí. Ela ainda vai levar consigo da ilha uma coisa surpreendente que incomodará muita gente na mansão Abdala, mas muita gente também vai gostar. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Haja Coração. Assim, você fica por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta se você acha que Haja Coração deve ser reprisada em Vale a Pena de novo e se sim, daqui quantos anos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Theodora ainda está na ilha com o Tarzan e enquanto ela vai comendo uma maçã, ela ouve uma voz do céu. Ao olhar para cima, ela vê um helicóptero e escuta uma voz dizendo que eles foram salvar ela. No primeiro momento, Theodora fica feliz e diz que finalmente foram buscar ela. Mas no mesmo momento, ela muda de humor e diz que não quer sair daquela ilha e começa a correr. Ao mesmo tempo, o Tarzan fica no mar tentando pescar um peixe. Ele olha para o céu e diz que a voz veio lá do alto. Ele então também começa a correr e gritar por Theodora, que ele chama de Jane. Eles então se encontram no meio da ilha. Theodora diz que ela vai sair da ilha e a culpa foi toda dela. Tarzan diz que ele está com medo e pergunta o que é aquilo. Theodora explica que é um helicóptero e que ela vai ter que ir embora de lá. Eles então ficam abraçados vendo o helicóptero descer na ilha. De repente, os dois já aparecem dentro do helicóptero. Tarzan, com medo, pergunta para onde eles estão levando eles. Theodora pede para ele ficar calmo e diz que eles estão indo para São Paulo e revela que Tarzan vai conhecer a família dela, a civilização, mas diz que a sua família e a civilização são coisas bem distantes. Tarzan, quase chorando, pergunta será que eles vão ser felizes lá. Theodora diz que eles se amam e eles vão ser felizes em qualquer lugar, inclusive na mansão Abdala. Ela ainda chama ele de selvagem e manda ele se preparar, porque uma nova vida começa agora. Ao mesmo tempo, Fedora também está sumida pelo Brasil com Leozinho. Em São Paulo, Aparício aparece na sala de TV dizendo que parece que acharam Fedora. Lucrécia, que já estava na sala, diz que ele chegou atrasado e que já estão até falando na TV. A âncora do jornal vai dizendo que a milionária, sem dizer quem é e nem o nome, pertence à família Abdala, uma das mais tradicionais de São Paulo, e que ela já está a caminho da cidade. Lucrécia fica com dó da Fedora, dizendo que acabaram com a farra dela com Leozinho. Gigi aparece na escada e pergunta por que a TV está tão alta. Aparício revela que pegaram o Leozinho e estão trazendo a Fedora de volta. Gigi diz não e cai rolando pela escada abaixo, mas nem Aparício e nem Lucrécia se importam com a queda dele. A família Abdala já aparece saindo de um carro para irem receber Fedora, que vai chegar de helicóptero. Mas o que eles não sabem é que quem vai chegar é Theodora. Aparício vai dizendo que não tinha necessidade nenhuma de todo mundo ter ido até lá. Lucrécia diz que a Fedora está precisando deles. E Zafira diz que quer assegurar
os direitos do Leozinho como bandido. Gigi diz que ele só foi para se jogar lá de cima do helioporto. Lucrécia pergunta se na queda da escada ele bateu a cabeça e ficou louco. Lá no heliporto, Gigi diz que o helicóptero pousa em alguns instantes. Aparício diz que pediu para a Polícia Federal achar a Fedora, mas quem achou foi a guarda costeira. Lucrécia pergunta: será que eles fugiram de barco? Zafira diz que o Leozinho devia ter fugido com ela e que com a sua inteligência eles nunca iam ser encontrados. Um homem então revela que a senhora Abdala e o rapaz já estão chegando e apontam para o helicóptero. Aparício diz para o moço: que bom que vocês acharam a Fedora. O moço fica sem entender nada e pergunta se ele tem certeza que é esse o nome. Lucrécia pergunta: será que erraram de sequestrada? Gigi diz que tomara. O helicóptero pousa e o Tarzan sai. Todos estranham e Lucrécia diz que esse não é o Leozinho. Zafira diz que não é o Leozinho, mas que é o número dela e que ela viu primeiro e ninguém tasca. Gigi pergunta que brincadeira é essa e Aparício pergunta quem é ele e cadê Fedora. Do outro lado do helicóptero, Teodora sai e aparece para eles. Todos ficam chocados e ela pergunta se eles sentiram a falta dela. Aparício diz que isso é um pesadelo e começa a bater no rosto, dizendo para ele acordar. Lucrécia diz que não sabe lidar com coisa do além. Zafira começa a mostrar a cruz para Teodora. Teodora pergunta que baboseira é essa e pergunta se isso é maneira de recebê-la depois de tanto tempo. O moço do helicóptero diz que eles resgataram a Teodora Abdala e não Fedora. Teodora diz que falando nisso, aonde está a sua filha? Ninguém responde e Teodora pergunta por que eles estão com cara de quem viu um fantasma. Aparício diz que ela é um fantasma. Tarzan pergunta se essa é a família de Teodora, mas chama ela de Jane na frente deles. Teodora diz que ela já explicou que ali ela é Teodora e ele é o Epaminondas. Zafira diz que seja lá de onde Teodora veio, um amigo dela merece ser muito bem recebido. Teodora pergunta o que é que a prima Zafira está fazendo ali. Lucrécia pergunta se é Teodora mesmo, mas diz que eles já enterraram ela no jardim. Gigi diz que na verdade foi o sol que sobrou dela. Teodora diz que ela está vivíssima e que graças ao Epaminondas ela sobreviveu ao acidente. Aparício então pergunta se ela estava viva esse tempo todo. Teodora diz que não e que na verdade ela estava no inferno esperando por Aparício e chama ele de Estrupício. Ela então diz que ela só quer ir para casa, tomar um banho quente e chama Epaminondas para ir com ela. Depois de tudo isso, Teodora acaba entrando em uma disputa com a sua prima Zafira. Zafira, que não é boba, começa a dar em cima de Epaminondas, que acaba cedendo à tentação. Teodora não gosta nem um pouco e ameaça despejar Zafira para fora de sua casa. Mas Epaminondas diz que se Zafira for embora, ele vai junto com ela. Teodora então vai ter que acabar aceitando isso, em dividir Epaminondas com a sua prima, mas não por muito tempo. Em um café, Teodora, Fedora e Leozinho ficam conversando e Fedora diz que ficou muito feliz que a mãe perdoou o Leozinho. Teodora diz que se é ele que faz a filha feliz, que opção ela tem, e é claro que ela perdoou. Leozinho diz que Fedora estava sofrendo muito longe da mãe. Teodora então manda a filha voltar para casa e diz que ela é rica. Fedora nega e diz que se encontrou na feira e que lá ela vê gente de verdade todo dia. Teodora diz que tudo bem e que na verdade foi lá também para se despedir, porque vai fazer uma longa viagem. Fedora pergunta para onde a mãe vai.
Theodora, se levantando, diz que vai para um resort maravilhoso e que vai cuidar um pouco dela. Ela então pede um abraço da filha e diz que vai morrer de saudades. Emocionada, Fedora se levanta e dá um abraço em sua mãe. Leozinho também vai fazer parte do abraço, mas Theodora empurra ele. As duas se despedem e Theodora entra no carro, mas ao abrir a porta, o Tarzan, que está com um pano na cabeça, pedindo socorro, porque ele está sendo sequestrado. Mas Theodora entra e fecha a porta do carro. Em uma ilha, o Tarzan fica amarrado e ajoelhado, e Theodora tira o pano da cabeça dele. O Tarzan olha ao seu redor e pergunta se ela raptou ele para levar para a ilha. Theodora diz que é para a ilha deles e revela que comprou só para eles. Ela solta ele e ele pergunta por que ela fez isso. Theodora diz que é porque ele não se decidia entre ela e Zafira e resolveu dar uma ajudinha. Tarzan diz que ela sabe que ia escolher ela e que só estava fazendo birra. Theodora diz que são só eles e começam a se beijar. Mas de repente uma cabra aparece. E na verdade, essa cabra é a ex do Tarzan. Theodora fica furiosa e começa a correr atrás da cabra. O final de Theodora vai ser cheio de reviravoltas que vão mudar o rumo da vida dela. Fedora, que ficou pobre, vai vendendo frutas na feira, mas ela não leva jeito algum para isso. Leozinho fica assistindo a cena e diz que isso tá muito ruim, e Fedora diz que é muito difícil de vender. De repente, uma moça aparece perguntando quanto está o quilo do pepino. Ao se virarem, Fedora e Leozinho se deparam com Tancinha. Fedora pergunta o que ela está fazendo ali e pergunta se ela foi rir da desgraça dela. Tancinha nega e diz que foi ali para consertar uma história que começou com briga, mas que tem que terminar bem. Ela revela que foi pedir desculpas. De uma forma irônica, Fedora pergunta se ela foi mesmo pedir desculpas, só porque Fedora é mais gata, mais estudada e melhor que Tancinha. Tancinha responde que na verdade é que ela não deveria ter estragado a festa de aniversário de Fedora. Leozinho diz que eles ficaram sabendo da história do pai dela. Fedora diz que não desculpa ela, porque se ela não tivesse invadido a festa dela, ela não teria conhecido Leozinho e ela não estaria na miséria hoje em dia, mas muito feliz. Tancinha pergunta se ela gostou de tudo isso. Fedora agradece e diz que Tancinha mudou o destino dela e abraça Tancinha. As duas comemoram muito, mas Leozinho diz que eles precisam voltar a vender e que tá difícil. Tancinha diz que eles não estão sabendo vender e revela que vai ajudar eles. Tancinha então aparece com Fedora toda emperiquitada, parecendo a ex-feirante. Fedora então sobe um caixote e começa a pegar as dicas que Tancinha vai dando. Elas começam a se divertir e Tancinha vai vendendo junto com ela. O final de Aparício Varela vai ser bem agitado. O ricaço, que durante a novela reencontrou Rebeca, acaba finalmente conseguindo o divórcio de Theodora para se casar com Bebé. Aparício até estranhou ter sido muito fácil assinar esses papéis, mas desencanou desse fato. O dia do casamento entre Rebeca e Aparício chega. Estão presentes Ginalda, Penélope e Leonora. A juiz de paz chega e a cerimônia do casamento começa. E depois de dizer palavras lindas, ela declara eles casados e pede para assinarem a certidão. Aparício rapidamente vai assinar, mas quando vai passar a caneta para Rebeca, Rebeca fica estranha e não pega a caneta. Aparício diz que eles esperaram 30 anos por isso. Rebeca diz que eles vão ter que esperar mais um pouco. Ela então sai da sala, mas já volta com Theodora com um papel na mão. Aparício pergunta o que Theodora está fazendo ali. Theodora entrega o papel para Rebeca, que vai até Aparício
e diz que 30 anos atrás ele se casou com Theodora por causa do dinheiro e que agora eles só se casam depois que ele devolver tudo que ganhou ao lado dela depois desses anos todos. Emocionado, Aparício abre um sorriso e pergunta se é essa prova de amor que ela quer. Rebeca balança a cabeça confirmando. Ele então diz que faz tudo por ela. Ele pega o papel, assina e diz que não precisa de nada que é de Theodora. Todos comemoram e Theodora deseja felicidade para eles e sai. Os dois então se beijam e as convidadas comemoram. Aparício ainda terá uma surpresa. Theodora, que foi fazer uma viagem com o Tarzan para todo sempre, ainda deixa um vídeo dizendo que deixou toda a parte dela da casa e do Gran-Bazar para Aparício. E depois de todas as confusões, Aparício e Rebeca comemoram um ano de casados e um ano sem notícias de Theodora, que está na ilha com o Tarzan. Antes de ir embora, não se esqueça de clicar no botão de gostei e se inscrever no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Haja Coração. Aproveita e me conta se você gostou do final de Aparício e não se esqueça de deixar a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!